Pois é, inclusive deixa eu falar uma coisa para vocês aí que estão ouvindo. Ontem a gente bateu um recorde de 100 pessoas assistindo, hein? Glória Então a Deus. hoje a gente precisa bater mais uma vez esse recorde. Hoje é 200 pessoas, hein? Mas, Leandro, vamos fazer um cálculo aí. Fala 100 aí. pessoas, 100 conexões. 100 conexões. Em cada conexão tem uma família assistindo, de pelo menos duas a três pessoas, então às vezes até mais, né? Eu vim de casa que tinha até 5 pessoas assistindo. Então só que fazendo um cálculo básico aí de 3 pessoas por casa, eu acredito que aí tinha umas 300 pessoas facilmente sendo alcançadas aí para a honra e glória de Deus, hein? Amém. Então eu vou reformular então aqui, hein?
A gente teve um recorde de 100 conexões ontem. A gente precisa bater esse recorde para 200 conexões hoje, hein? E assim por diante, né, Fabião? Aí amanhã 300 e é isso aí. Beleza? É dobrar, é aumentar, então, levar a mensagem adiante. Eu já compartilhei aqui, ó, brincando aqui, no meu Facebook já tem 9 curtidas. Fora o pessoal que já deve estar... Tem 9, acabei de compartilhar, já deu 9 curtidas de cara. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Que existem pessoas conectadas aí que estão vendo. Né, deixa eu falar para vocês também. A gente tá na Semana Santa, então, gente, vão pedindo a oração de vocês aqui no YouTube. A gente vai ler todos os pedidos aqui. Não sei se 200 conexões entrar, não sei se 200 a gente vai conseguir ler, mas peçam aí, façam seus pedidos de oração. Hoje tem a Proju também, né? Proju tá na área já, se preparando. A Proju tá na área, já tá se arrumando ali já, ó. Tô deixando tudo arrumadinho, gente. Aí, a Proju vai contar mais uma historinha. E é isso aí. Ô, Fabião. Oi. Vamos orar? Começa com uma oração, Lê? Você faz oração hoje pra gente? Hoje eu vou fazer, então. Então, todo mundo que estiver assistindo a gente aí, se estiver na cozinha, chama o pessoal aí da cozinha, que estiver comendo, para um pouquinho, vamos fazer oração agora. Já toca o sino aí, chama a galera para a sala, né? Vamos orar, já pedir a bênção de Deus sobre a programação de hoje. Então, vamos aí. Oremos. Santo Deus, amado Pai, que nos altos céus habitas, santificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, por ter feito presença em nosso meio, ter nos ajudado a chegar até aqui, meu Pai. Alguns ainda não estão na casa, mas eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa ficar com eles, cuidar deles durante o caminho, meu Pai, até chegar em casa. Te peço, meu Pai, nós vamos colocar alguns pedidos, alguns agradecimentos também aqui no YouTube, no Facebook, nas nossas transmissões. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa colocar tua mão poderosa, meu Pai, em cada família representada ali por cada conexão. Eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Muitas bênçãos, muitas bênçãos. Teve testemunhos aí fantásticos essa semana já, hein? Pessoas aí aceitando Jesus, voltando para Jesus, né? Eu fiquei sabendo de umas coisas bem bacanas aí. Louvado seja o nome de Deus. É isso mesmo. A Andressa aqui, ela tá falando no YouTube que ela pede uma oração por um jovem chamado Adriano. Ele tá na UTI, ele tá com Covid, né? O Gilmar também, que tá na UTI, ele fez um cateterismo, tá? Então, orem por essas pessoas. Também tem a Suzy, ela tá agradecendo a todos que oraram, né, por um paciente chamado, não tem o nome do paciente, mas a gente mencionou ele aqui, e ontem ele tinha 30% de chance de sobreviver. Hoje, infelizmente, ele não resistiu à embolia pulmonar. Então, ela agradece as orações, mas ele descansou, então que a gente possa continuar orando por essa família, tá? Amém. Também tem, mas antes da gente falar um pouquinho mais das orações, tem uma mensagem musical, não tem, Fábio? Sim, tem mensagem musical e as pessoas podem continuar mandando os seus pedidos de oração que a gente está vendo aqui. Irmã Vilma Silva aqui também pelo Facebook fez o seu pedido, daqui a pouquinho a gente lê, né? E tem mais pedidos. Enquanto a gente ouve essa canção, você pode ir colocando os seus pedidos de oração aí, que logo mais a gente já vai ler seus pedidos e oraremos por esses pedidos todos aqui também. Tá certo. Ó, quem vai cantar pra gente, Fábio, e o pessoal aí do distrito é o Samuel Rodrigues. Ele é de uma banda chamada Lotus. Ele é lá de Guarulhos. Essa banda tem alguns... tem Instagram, né? Tem Facebook. Curtam lá. Ele é menino bom. Banda Lotus. Banda Lotus, Samuel Rodrigues. Então, que legal. É com você, Samuel. Eu fugi
e me machuquei. Ele me cura e me levanta. Eu olho pro céu e vejo que nele eu posso esperar. Quando eu me sentir sozinho, ao meu lado vai estar. Não importa o quanto eu chore, vai me consolar, me dar um abraço apertado e falar. Quando eu me sentir sozinho, ao meu lado vai estar. Não importa o quanto eu chore, vai me consolar, me dar um abraço apertado e falar: eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Legal a musiquinha, né, Fabinho? É isso aí, pessoal. De ponta, hein? É legal. Gostei bastante. Ó, o pessoal do YouTube tá pedindo bastante. O pessoal do Facebook tá pedindo também aí, Fabinho? Tem pedido. A gente está com 21 pessoas aqui online e eu tenho aqui o pedido da irmã Vilma Silva e ela pede oração por Ayrton Castro e o senhor Renê, que estão internados com Covid, né? O pedido máximo, né, dessa semana toda e, aliás, de toda a nação, né, gente? Eu É tenho verdade. certeza absoluta que, assim, todos nós oramos pela cura por conta dessa doença, eu diria até que maldita, né? Porque É, tá levando muitas pessoas próximas, infelizmente. Eu nunca imaginei passar por uma situação como nós estamos vivendo mundialmente, hein, Leandro? É uma pois é, coisa pois é. tremenda, não? Nem me fale. Aqui no YouTube também tem o pessoal tá pedindo, viu? Ó, tem a Suzy, ela pediu para os familiares dela, tá? O Jonas, ele também tá mandando um boa noite para todo mundo aqui. A Cleusa, ela tá mandando um boa noite para todo mundo e tá pedindo uma oração para Marilza. Ela teve um AVC leve e o nosso irmão José, que é da Igreja de Santa Terezinha também, Sim. tá? Tem a Edileuza também. A Edileuza está pedindo oração pela uma amiga, Maria do Socorro, e o José de Assis também, que tá entubado e está com complicação de Covid. A Jéssica também está pedindo oração aqui pela Giane, da IAS de Jardim Utinga. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem a Tem aqui Antônia. A tem a irmã Antônia. Fala aí, Neide fala aí. Mancini. Ela pede oração pelo Joaquim. Olha que situação, hein? Pede oração pelo Joaquim, que perdeu o primo, a tia e hoje a esposa dele faleceu e ele Nossa, está se recuperando do Covid. Que coisa, hein? vamos Lastimável, orar não? pelo Joaquim. A Antônia está pedindo aqui pela Juliana, é a nora dela. Ela está sentindo muitas dores abdominais. Ela é da igreja de Vila Curuçá, tá? A Cleusa também está pedindo oração pelo Esron. Eu acho que é isso. E tem uma amiga da Valdinéia também que está internada por Covid. Então, esse momento, ô Fábio, é um momento muito terrível que a gente está passando, todo mundo. Eu falei aqui no começo da semana que todo mundo aqui já perdeu alguém próximo, Sim. né? Pelo menos que já conhecia, que conhecia há muito tempo. Gente, é muito difícil mesmo.
todo mundo vai pedir por isso. Eu também peço. Orem por essas pessoas que estão perdendo os familiares, estão perdendo a saúde, né? Nesse momento, então, Fabinho, você ora para a gente? Vamos orar. Por esses pedidos, por favor. Vamos orar pelos pedidos de oração aí. Oremos então. Santo Deus e Pai que está nos céus, Pai amado, que momento difícil estamos enfrentando, Pai. Todos os dias temos notícias tristes. Todos os dias estamos tendo perdas de uma forma ou de outra. Senhor, os teus olhos estão sobre nós, Pai, e nós temos certeza disso. O teu coração deve estar batendo acelerado, porque, enfim, não é essa a sua vontade, Pai. Mas no mundo em que vivemos, o mal prevalece. Enquanto por um tempo bem curto, até a sua volta. E então tudo se fará novo, tudo se restabelecerá. Mas até esse dia, Pai, nós pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja, esteja visitando cada lar dessas pessoas aqui, Pai, citadas, cada leito de hospital, cada um que está enfermo, que tem um ente querido enfermo, que esta enfermidade seja curada no nome do Senhor Jesus. Que nós possamos nos alegrar amanhã com notícias de salvação, notícias de cura, de restabelecimento, de saúde. Que nós possamos nos alegrar, Pai, com o fim dessa pandemia também, em breve, conforme a tua permissão. Mas nós te pedimos, Pai, encarecidamente, ouve nossas preces, Pai, ouve nossos pedidos. O fardo está pesado, e o Senhor nos disse que quando estivesse pesado, era para colocarmos em suas mãos que o Senhor carregaria. Então, neste momento, Pai, colocamos em tuas mãos esses fardos tão pesados que estamos carregando. E te pedimos, Pai, que alivie as nossas dores, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, muito bem. No decorrer da nossa programação, continue pedindo, façam seus pedidos de oração. No final, a gente ora de novo. E eu quero aproveitar esse momento para nós orarmos e pedirmos a direção de Deus para esses momentos e para que Ele também nos conduza no estudo da palavra. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é grandioso e porque o Senhor se faz presente aqui agora. Tivemos problemas técnicos, mas estamos aqui para adorar o Senhor e para ouvir a Tua voz. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco através da mensagem que foi preparada para ouvirmos e estudarmos nessa noite. Nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao longo dessa semana nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e estamos pesquisando e meditando em alguns momentos de Jesus no Evangelho de Marcos. Ontem nós estudamos um pouquinho aquele pedido que Tiago e João, dois irmãos, filhos de Zebedeu, fizeram para Jesus. E um pediu que estivesse à sua direita e o outro à sua esquerda. Eles queriam e eles esperavam, eles tinham a expectativa de que Jesus passasse agora a governar Israel e subjugasse todos os poderes humanos. Mas Jesus vem trazendo uma mensagem de que ele não veio para esse propósito, ele não veio para essa finalidade. O reinado dele funciona de formas diferentes. E Jesus, então, diz para ele que ele não pode atender o pedido. Jesus diz para eles, diz para os dois, que eles iriam sim ser batizados com o batismo que ele iria passar, que eles iriam experimentar o sofrimento, eles iriam tomar o cálice da aflição que Jesus também iria tomar, mas não competia a eles sentar à direita e à esquerda. E com isso, Jesus estava dizendo que na crucifixão,
duas outras pessoas estariam ali à sua direita e à sua esquerda. Jesus estaria dizendo para ele que o seu trono, para eles, né? Que o seu trono não tinha que ver com um trono no nível de um reinado humano, mas na verdade o trono de Cristo é a cruz do Calvário, era para lá que ele estava se dirigindo, era para lá que ele precisava estar caminhando. E quando Jesus sai desse momento, Jesus ele cura um cego chamado Bartimeu, de acordo com o registro do livro de Marcos, e no capítulo 11, Jesus ele entra em Jerusalém. Porque naquele momento em que Jesus recebe o pedido dos dois discípulos, Jesus está a caminho de Jerusalém. E agora, após realizar o milagre de Bartimeu, Jesus agora ele entra em Jerusalém. E aquela entrada triunfal que nós conhecemos, aquela entrada onde as pessoas estão gritando Hosana ao Filho de Deus, Hosana aos filhos de Davi, Hosana nas maiores alturas. E esta então é a última semana de Jesus caminhando aqui nessa terra, antes da sua morte. Essa semana foi uma semana muito pesada para Jesus, foi uma semana muito difícil, porque nessa semana Jesus, ele mais uma vez, ele confronta a liderança de Israel, ele confronta o povo de Israel dizendo o seguinte, olha, vocês são como uma figueira que tem uma aparência bonita, que tem uma aparência, e aos olhos de todo mundo, vocês parecem ser assim, diferentes, mas não têm frutos nenhum, vocês não têm frutos nenhum. E Jesus ele vai para um embate quase que definitivo e final com esses líderes, dizendo para eles da incoerência e da irrelevância deles por essa distorção em ter uma aparência, mas não ter uma essência de alguém que vivia um relacionamento com Deus. Jesus também, por uma segunda vez, ele purifica o templo. Ele vai até o templo e ele critica e ele desmonta aquele comércio que havia sido institucionalizado ali naquele templo. E Jesus ele vai para esse embate também com os sacerdotes e com os líderes do templo. Jesus, nessa semana, ele conta uma parábola, a parábola dos lavradores maus. E Jesus, com essa parábola, está dizendo que Deus havia enviado muitos profetas e eles haviam escarnecido, zombado e maltratado dos profetas. E, por último, Deus decidiu enviar o seu filho. E então eles espancam o filho e roubam ali a vinha. E eles, então, Jesus está fazendo uma referência àquilo que eles queriam fazer com Jesus por ocasião da sua morte. Jesus tem uma semana de embates difíceis nesta última semana de vida. Jesus ele confronta o pensamento dos saduceus que não acreditavam na ressurreição, e Jesus diz o seguinte, olha, se vocês não acreditam na ressurreição, então por que Deus se refere a ele como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Jesus está reforçando a ideia da ressurreição. Enfim, Jesus é traído por um amigo, alguém a quem ele chama de amigo. Quando Judas chega com aqueles soldados e com uma multidão ali, Jesus o chama de amigo. Jesus tem uma última semana difícil, pesada. Talvez o único momento de bálsamo ao longo dessa semana foi o momento em que uma mulher, lá em Betânia, ela compra um perfume caríssimo e ela lava os pés de Jesus. Talvez esse tenha sido o único momento ao longo dessa semana onde Jesus tem um refrigério à sua alma. Após Jesus ter os seus pés lavados por aquela mulher, Jesus participa da última ceia. E ele indica que Pedro iria negá-lo. E então eles caminham em direção ao Getsêmani. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos agora. E nós vamos ler aí Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. E nós vamos ler aí o versículo 32 e até o versículo 34, que diz o seguinte: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, aquele a quem Jesus havia indicado que iria negar a ele, e Tiago e João, aqueles dois que haviam feito o pedido para sentar à sua direita e à sua esquerda, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Jesus começou a ser tomado por essa angústia e esse pavor. E o verso 34 diz, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui
e vigiai. Sabe, Jesus ele sabia que iria morrer. Ele não só sabia, como nós vimos ontem, que em alguns momentos ele indica que ele vai morrer. Esse é o motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. Jesus nasceu do ventre da Virgem Maria e ele fez isso para morrer. Jesus indica em outros momentos que a sua morte era necessária por conta do pecado. Ele veio redimir, ele veio resgatar a humanidade que havia caído. Mas agora, Jesus ele chega no jardim do Getsêmani e parece que tudo aquilo que ele havia anunciado cai por terra, porque ele começa a cambalear diante de tudo isso, ele começa a demonstrar fraqueza diante de tudo isso, e aquela perturbação, aquele sentimento de tristeza começa a tomar conta da sua vida angustiosamente. Agora ele se sente desamparado. Sabe, em alguns momentos a gente pode até questionar algumas coisas, e uma delas é o seguinte: parece que alguns seguidores de Jesus, algumas pessoas que viviam de acordo com a narrativa bíblica, de acordo com o relato bíblico, eles morreram de uma maneira muito mais honrosa do que Jesus. Porque quando a gente vai, por exemplo, para um relato do Antigo Testamento, dos amigos de Daniel, eles não morreram. Mas a narrativa bíblica lá em Daniel capítulo 3 diz pra gente que eles estavam dispostos e confiantes para, se for necessário, entregar a vida e serem queimados por Nabucodonosor numa fornalha, e eles fazem isso com coragem, com audácia. O texto bíblico diz o seguinte: ó rei, não vamos nos defender, a gente não vai se defender, pois se o nosso Deus, a quem nós adoramos, quiser, ele poderá nos livrar da fornalha e livrar do seu poder. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, mesmo que o nosso Deus não nos livre da fornalha, fique sabendo, ó Nabucodonosor, que nós não prestaremos culto e nem adoraremos os seus deuses. Sabe, eles estão em face da morte, mas eles estão corajosos diante da morte. Mas parece que Jesus, quando ele se aproxima desse momento, Jesus ele parece se acovardar, ele parece se angustiar de uma maneira que seguidores do evangelho não fizeram. Quando nós trazemos essa ideia para o pensamento moderno, já na Idade Média, algumas pessoas perderam a vida por amor a Jesus. E dentre essas pessoas que decidiram ficar ao lado do evangelho, a ter que renunciar isso para poder permanecer vivo, está um homem chamado John Hus. John Hus, ele foi queimado vivo por não aceitar abrir mão das verdades bíblicas e aceitar aquilo que o poder religioso da sua época dizia como verdade. E existe uma mulher chamada Ellen White, um pouquinho do que aconteceu com John Hus. Ela é o seguinte: foi então entregue e levado ao lugar da sua execução. E quando estava atado ao poste, e tudo pronto para acender o fogo, o Marte mais uma vez foi exortado a salvar-se, renunciando os seus erros, entre aspas. E ele diz o seguinte: a que erros renunciarei eu? Não me julgo culpado de nenhum. Na verdade, diz John Hus, eu invoco a Deus para testemunhar que tudo que escrevi e preguei, assim foi feito com o fim de livrar almas do pecado e da perdição. E, portanto, eu estou muito alegre e confirmarei com meu sangue a verdade que eu escrevi e que eu preguei. Essas foram as palavras de John Hus enquanto ele estava atado junto a um poste, prestes a ser queimado. Uma palavra de coragem, uma palavra de ânimo. Mas Jesus, em vista da morte, ele parece sentir o peso e ele parece estar envolvido em sombras e parece que a fragilidade o envolve, e ele agora parece arrependido daquilo que ele havia dito, de que ele iria morrer. Mas, na verdade, nós precisamos entender uma coisa. Quando Jesus estava no Getsêmani, caminhando em direção ao Calvário, porque ali acontece a sua prisão, ali começa a acontecer o seu julgamento completamente injusto, Jesus não está apenas enfrentando as dores físicas da morte. Jesus não está apenas enfrentando a angústia da morte que nós experimentamos quando perdemos uma pessoa querida. Jesus está ali iniciando
a sua angústia, porque ele está tomando o cálice da ira divina. Jesus não está apenas experimentando o sabor da morte que nós enfrentamos. Sabe, na verdade, as dores físicas, as dores desta morte que nós conhecemos, ela, na verdade, neste momento, era como se fossem pequenas picadas de formigas diante de tudo que Jesus estava enfrentando em uma perspectiva muito maior do que a nossa perspectiva. Jesus está aqui experimentando a ausência da presença de Deus na sua vida. Jesus está agora bebendo do cálice da separação, da barreira, do gap, do abismo que ele agora começa a experimentar entre ele e Deus. Jesus, ao longo da sua vida, ele viveu uma vida de relacionamento íntimo com Deus, e em 2 momentos visíveis é possível ver isso: no seu batismo, o Espírito Santo e a presença de Deus e a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, e também na transfiguração. Tudo isso indica que Jesus tinha um relacionamento único e especial com Deus. Mas agora, ao caminhar no Getsêmani, naquele momento de angústia, Jesus está enfrentando a separação eterna, do castigo eterno que todo ser humano que não o receber e não o aceitar, no final irá receber, no juízo final. Jesus está experimentando aqui a ausência total da presença divina. Ele está começando a experimentar essa ausência. Sabe, humanamente falando, essa separação entre Deus e o ser humano, ela é impossível de ser corrigida. Esse abismo que Jesus experimenta é o abismo que todos nós experimentamos numa medida muito pequena, muito pálida. Talvez nós poderíamos dizer em gotas, todas as vezes que nós sentimos aquele vazio existencial no nosso coração. Aquele vazio que amor algum é capaz de suprir. Aquele vazio que realização alguma é capaz de preencher. Aquele vazio no coração do ser humano que nenhuma realização, nenhuma experiência humana é capaz de suportar. Jesus estava suportando isso numa amplitude infinitamente gigantesca. Por conta da condição em que ele estava e por conta da natureza dele, ele era o Filho de Deus, o Filho único de Deus. Nós, com toda a nossa experiência de pecado, em alguns momentos nós sentimos esse vazio, esse buraco que nada pode preencher, essa ausência que nada pode trazer paz ao coração. Mas nós estamos anestesiados pelo pecado. E por mais que nós sintamos em alguns momentos essa situação no nosso coração, nós ainda assim tentamos criar substitutos. Nós tentamos aplacar esse vazio de algumas formas, mas Jesus, o Filho único de Deus, ele começou a experimentar essa ausência da presença de Deus, e isso trouxe uma angústia para ele. Jesus não apenas enfrentou a dor física, Jesus enfrentou o pecado de frente. E o pecado é o abismo, é a separação que a humanidade tem com Deus, e Jesus tomou sobre si tudo isso. Nesse contexto, Jesus recorre à oração. Ele pede para os discípulos orar com ele, ele pede para os discípulos caminhar com ele em oração. Mas você conhece a história, os discípulos, eles permanecem dormindo. Jesus, ele está enfrentando a angústia total da separação de Deus neste momento da trajetória dele. O texto bíblico de Marcos, ele diz para a gente uma outra coisa, e eu quero terminar com isso por conta do nosso horário, por conta de tudo que aconteceu hoje. Mas eu quero convidar você agora a abrir em Marcos capítulo 14, mas agora nós vamos ler a partir do versículo 43. A Bíblia diz o seguinte: e logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar, é esse quem vocês devem prender e levar com segurança.
E logo que chegou, aproximando-se, ele disse: Mestre. E então ele beijou a Jesus. Nós poderíamos chamar esse beijo aqui de o beijo da morte. E nisto, deitaram as mãos e o prenderam. Verso 47. Nisto, um dos circundantes, sacando uma espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha. Pedro fez isso. E o verso 48 disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e não me prendestes? Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando todos, fugiram. E seguiam um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão deste lençol. E ele também fugiu, desnudo, diz o texto bíblico. O que o texto bíblico está dizendo para você e para mim é que lá no jardim do Getsêmani, todos, inclusive Pedro, aquele que havia falado para Jesus que ele jamais o abandonaria, inclusive Tiago e João, aqueles que haviam pedido assim: Senhor, nós queremos estar à sua direita e à sua esquerda quando o Senhor for reinar. Todos os discípulos, todos aqueles que seguiam Jesus de perto, eles abandonam Jesus. O que o texto bíblico está dizendo para você e para mim é que todos, sem exceção, falharam com Jesus. Todos. Todos. E a Bíblia, o relato de Marcos diz que até um jovem que acompanhava à distância, ele estava coberto por um lençol, mas ele foi tirado isso dele e ele fugiu nu. E os estudiosos da Bíblia dizem o seguinte, que este jovem, muito possivelmente, é Marcos. Exatamente o Marcos que está escrevendo o Evangelho. Exatamente o Marcos que ouviu de Pedro a narrativa de Jesus e escreveu o Evangelho. O que Marcos está dizendo é que todos os discípulos, incluindo ele mesmo, fugiu com medo diante daquela situação, diante da prisão de Jesus. A Bíblia diz que Marcos, chama ele de jovem, ele fica nu. E aqui a Bíblia está tentando fazer uma comparação. Porque algum tempo atrás, na verdade lá no princípio, existiam pessoas, na verdade um casal, e a Bíblia diz que eles andavam nus, também num jardim. Jesus está no Getsêmani aqui, em um jardim, o famoso jardim do Getsêmani. Mas tempos antes, na história da criação, um casal também andava pelo jardim e eles andavam nus. E eles não se envergonhavam. Mas a Bíblia diz que eles falharam. E então começaram a sentir vergonha, se esconderam da presença de Deus. Agora, os discípulos, incluindo um jovem com um nome desconhecido, segundo os estudiosos, Marcos, eles agora estão no jardim e novamente ali no jardim todos falham. Todos falham. A semelhança do que aconteceu no Éden, agora no jardim do Getsêmani, todos falham. Todos falham. A Bíblia está dando uma mensagem para você e para mim. A mensagem que, desde o primeiro ser humano até o último ser humano, todos pecaram. Todos pecaram. Só que nesse jardim do Getsêmani existe um que, em meio ao cálice da ira, em meio a estar cambaleando diante da circunstância, ele permanece fiel ao propósito pelo qual ele veio a este mundo. E ele veio a este mundo para morrer. Ele permanece firme diante do cálice. Sabe por quê? Ele faz isso por Adão. Ele faz isso por Eva. Ele faz isso pelos discípulos que haviam fugido ali daquela situação. Ele faz isso por você. E ele faz isso por mim. Jesus enfrentou o cálice da ira de Deus lá no jardim do Getsêmani. Não foi uma angústia comum, não foi uma morte comum. Ele recebeu todo o peso do pecado ali no jardim do Getsêmani por uma coisa, para salvar a humanidade. E isso inclui você que está ouvindo agora. Hoje nós não vamos ter música, hoje nós não vamos ter outros momentos, mas eu quero terminar fazendo mais uma vez um convite para você.
Jesus, ele está hoje batendo a porta do seu coração. A Bíblia diz que diferente de Satanás, diferente do inimigo de Deus que vem, invade, arromba e tenta conquistar tudo na base da força, porque isso é como funciona no reino que não é de Deus. Como diz o texto bíblico, eles chegam com espadas, com porretes. É assim que funciona no reino que não pertence a Deus. Mas Jesus, como um cavaleiro, ele bate a porta do coração e faz um convite. E o convite que ele faz para você hoje é o seguinte: olhe para mim. Olhe tudo aquilo que eu fiz por você. Tente compreender o meu amor por você revelado na cruz do Calvário. Tente entender um pouquinho, nem que seja palidamente isso, e aceite o meu convite para que eu possa morar na sua vida, habitar na sua vida e dirigir, governar a sua vida e resgatar a sua vida completamente. Eu quero orar por você, pedindo que o Espírito de Deus possa confirmar e que você possa aceitar mais uma vez esse convite na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, o Senhor sabe tudo aquilo que nós enfrentamos no dia de hoje. O Senhor sabe como se encontra a nossa vida diante do Senhor. O Senhor sabe se como o Senhor acusou os israelitas lá no primeiro século de ter uma aparência religiosa bonita, mas não ter frutos algum. O Senhor sabe se a nossa vida religiosa é uma vida apenas de aparência, se a vida já foi embora há muito tempo e tudo que nós temos é uma folhagem bonita e as pessoas olham e ficam admiradas, mas no fundo não existe mais nada, não existe vida, não existe entrega, não existe clamor, não existe arrependimento. O Senhor sabe se a nossa vida está desse jeito ou não. O Senhor sabe a que distância nós estamos do Senhor, se estamos perto ou se estamos andando longe e longe da Tua presença. Querido Deus, a nossa oração hoje é que a cruz de Cristo venha nos atrair para perto do Senhor. Que a Tua intercessão no santuário celestial venha trazer perdão para nossos pecados e que nós possamos viver uma novidade de vida ao Teu lado, Senhor. Abençoe cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. As marcas do sofrer.